Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Érica, sou professora de Biologia e de Química do Colégio Reis Magalhães. E na aula do ACC dessa semana, nós vamos tratar sobre alimentação saudável. Um assunto bem interessante, bem recorrente, e para o pessoal dos primeiros anos, que nós estamos trabalhando aí sobre proteínas, carboidratos, lipídios, isso acaba sendo um fechamento da primeira unidade. Vamos compartilhar aqui a tela para mostrar a apresentação para vocês. Aqui. Sobre, como eu falei, a gente vai tratar hoje sobre alimentação saudável ou alimentação equilibrada. Qual a importância desse tipo de comportamento para as nossas vidas? Aqui embaixo está mostrando uma imagem de umas crianças aí se alimentando de frutas, não é isso? Algumas de batata frita, enfim. Uma alimentação equilibrada contribui para a nossa saúde e o nosso bem-estar. Comer bem não é comer muito. Tem gente que acha que comer muito está se alimentando corretamente. Mas, na verdade, gente, a diversidade de alimentos é muito mais importante do que a quantidade. Porque a diversidade vai trazer nutrientes diferentes para a nossa alimentação. Por exemplo, se eu tenho uma alimentação somente ali na base do arroz com feijão, e eu não professora, eu não gosto de comer frutas e legumes, verduras, mas na verdade as frutas, verduras e legumes são as principais fontes, tem uma fonte variada de nutrientes, entre eles vitaminas, sais minerais. Então, manter uma alimentação variada é muito mais importante do que uma quantidade. Quais são os grupos de alimentos que precisamos ingerir diariamente? Geralmente é uma pergunta que o pessoal faz. Quais são os problemas causados pela obesidade e como combater a desnutrição? São coisas que a gente vai tratar na aula de hoje. Entre os grupos de alimentos que a gente precisa ingerir diariamente, nós temos aí cereais, tubérculos e raízes. Gente, a gente vê no primeiro ano que raízes e tubérculos são fontes de carboidratos bons. Ou seja, como a gente aprendeu que o amido é a reserva de energia dos vegetais, então esse carboidrato presente nessas raízes e tubérculos, eles são carboidratos bons que são digeridos facilmente pelo nosso organismo. Eles não tendem a ser reservados com muita intensidade lá nos adipócitos, que são nossas células de gordura. Então, o pessoal que faz atividade física, eles optam por uma alimentação rica em raízes e tubérculos, porque o carboidrato fornecido, ou seja, a fonte de energia fornecida por esses alimentos é uma fonte de energia boa. Eles também contribuem com proteínas e vitaminas, sais minerais e fibras, mas a principal nutriente que eles nos fornecem são os carboidratos. Ao contrário, por exemplo, de um carboidrato manipulado, como massas, pães, macarrão, já um carboidrato de não tão boa qualidade. Nosso organismo tem um pouco mais de dificuldade de fazer a quebra das moléculas desse tipo de carboidrato. Aí aqui a gente trouxe como exemplo a batata inglesa, mas a gente tem o que? Inhame, macaxeira, batata doce e os cereais de modo geral. Verduras e legumes fornecem principalmente vitaminas, sais minerais e fibras. Aqui no nosso país, nós temos uma variedade muito grande de verduras e legumes e também de frutas.
que são outras fontes de vitaminas, sais minerais e fibras também. Quanto maior a diversidade de frutas, verduras e legumes que a gente consome na nossa alimentação, maior a quantidade de vitaminas que a gente vai oferecer para o nosso organismo. A gente vê sempre lá, voltando ao primeiro ano, que determinada fruta tem uma quantidade maior de vitamina C, outra fruta tem uma quantidade maior de vitamina B, um verdura, um legume tem vitamina A. Então, a variedade de alimentos nos faz com que a gente forneça ao nosso organismo esses nutrientes que são necessários para o bom funcionamento. A carência dessas vitaminas, desses sais minerais, a gente vê que pode provocar algumas doenças. Leites e derivados. Então, aí vem queijo, iogurte, coalhada. Eles são excelentes fontes de vitamina D, aquelas que são e de cálcio, além de proteína e gordura. O cálcio, a gente sabe que eles são importantes, porque eles fazem parte da composição dos nossos ossos. Então, é importante mesmo, professor, não gosta de tomar leite, a gente não gosta de leite, mas tem os derivados do leite, né? Às vezes não toma leite, mas toma iogurte. Então, ali você supre a necessidade do cálcio e da vitamina D, que não está tomando no leite, tomando nenhum derivado deles. Em geral, queijos brancos, como, por exemplo, queijo coalho, ricota, costumam ser menos calóricos do que um queijo amarelado, como um queijo prato, um queijo do reino. Eles têm menos calorias. Carnes, ovos e vegetais são ricos em proteínas. Quando a gente fala em proteína, a gente pensa logo em carne, fontes animais. Mas, além das fontes animais de proteínas, tem umas fontes vegetais também. Vocês sabem que tem pessoas que não alguns são vegetarianos, ou seja, não se alimentam de carne, mas se alimentam de alguma coisa derivada de carne. Não se alimenta de carne, mas toma leite. Não se alimenta de carne, não come a carne, mas toma iogurte. E tem aquelas pessoas que são veganas, ou seja, não consomem nada derivado de animal. Como será que essas pessoas conseguem suprir a necessidade de proteína na alimentação delas? Existem as proteínas de origem vegetal também, como, por exemplo, a soja, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, amendoim, as castanhas, de modo geral, castanha do Pará, castanha do caju, nozes. Então, a pessoa tem que suprir a necessidade das proteínas que ela ia consumir em fontes animais, nessas fontes vegetais. Além de tudo, gente, a proteína, ela nos fornece algumas carnes, principalmente, são, por exemplo, fígado, fontes de ferro e vitaminas do complexo B. A gente vê que o complexo B é B1, 2, B8, B12, B9. Cuidado com os suplementos. Então, pessoal, a gente está falando aqui de uma alimentação equilibrada e saudável. Aí tem gente que não consome, não gosta, né, voltando a falar a respeito disso, tem gente que não gosta de comer frutas, verduras e legumes, e às vezes faz a suplementação alimentar, tanto com aquelas vitaminas sintetizadas em farmácia, ou, no caso de pessoas que fazem atividade física, fazem academia especificamente, costumam fazer o uso de suplementos alimentares para repor essa energia que ele perdeu. Aí eu tá fazendo a propaganda, acho que é do whey, né? Que é a proteína isolada do leite. Como eu falei, você pode fazer essa suplementação simplesmente comendo um alimento orgânico, né? Ao invés de fazer o uso do suplemento, que é, verdade, muito mais saudável. Esses suplementos fazem com que você reponha mais rapidamente
essa energia que você perdeu durante o treino. O excesso desses whey, desses suplementos alimentares, pode acabar trazendo problemas para o fígado e para os rins. Então, tem que ter todo um cuidado para fazer um uso correto deles. O ideal é que a pessoa vá no nutricionista para que ele passe a dosagem correta de acordo com o treino dele. Porque aí tem outras coisas que ele precisa fazer. Quem faz o uso desses suplementos alimentares, principalmente de proteína isolada, a gente sabe que precisa tomar uma quantidade de água maior para não sobrecarregar os rins. Então, tem que ter todo um cuidado, porque às vezes a pessoa desconhece, toma lá porque o colega está tomando e não sabe que cuidados precisa realmente ter. Professor, quer dizer que não pode tomar? Não. Pode tomar, mas com os cuidados adequados. Aqui, como eu falei, com orientação médica. Você vai no nutricionista, ele passa, vai lá no nutricionista e diz, eu quero hipertrofiar, ou seja, eu quero ganhar massa muscular, que o músculo cresça. Então, ela vai passar uma dosagem de acordo com sua massa corporal, sua altura, todo um cálculo de acordo para isso. Eu não quero hipertrofiar, eu só quero ganhar peso. Aí eu sou muito magro, aí ela vai passar de acordo com sua necessidade, de acordo com suas características físicas, certo? Produtos ricos em gorduras e açúcares. Entre eles, nós sabemos que temos aí sorvete, bala, doce, chocolate, essas guloseimas, de modo geral, são ricos em gordura e açúcar. Somente isso tem gordura e açúcar? Não. Né? As carnes são ricas em gordura, os carboidratos são ricos, são açúcares, de modo geral. Mas tem, como a gente vê, os carboidratos bons e os ruins, os açúcares que são menos ofensivos e os que são mais. Então, tomar cuidado nesse tipo de alimentação, com o que você está comendo, porque você pode estar comendo, mas não está se alimentando. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar esse ditado, fulano come, mas não se alimenta. Isso reflete o que você está consumindo. Além de gordura e muita sacarose, que é o açúcar comum, esses alimentos não possuem a quantidade adequada dos nutrientes. Geralmente, alimentos ricos em gordura e açúcar são alimentos pobres em vitaminas e sais minerais. Então, uma alimentação rica ali em fast food, em hambúrguer, batata frita, não vai suprir suas necessidades orgânicas desses nutrientes. O consumo excessivo você vai ficar satisfeito, você acha, estou comendo, estou matando a fome, mas o organismo está ali na deficiência desses nutrientes. Então, é comum ver pessoas obesas e desnutridas, porque essa nutrição está relacionada à falta de vitaminas, né, dos nutrientes básicos para o funcionamento do organismo, e não na falta de gordura e açúcares no corpo dele. Por incrível que pareça, gente, tem gente que é obeso, mas é desnutrido, porque o organismo precisa dessas vitaminas, desses nutrientes para o funcionamento dele. E esses tipos de alimentos não fornecem, ou fornecem baixa quantidade, a ponto de não suprir a necessidade. Aqui, cachorro quente, batata frita, todas essas guloseimas que todo mundo gosta, mas quer dizer que não é coisa chata, quer dizer que não é para comer isso, a gente pode comer, claro, mas a gente precisa comer se alimentar de outras coisas também, né? Nossa alimentação não pode estar focada nesse tipo de comida. Qual o problema de comer esse tipo de comida, professora? Entre eles temos a obesidade, né? A gente vê lá no primeiro ano, novamente, esse assunto bem forte no primeiro ano, que tudo que a gente come, tudo, absolutamente tudo, o que não for utilizado de forma imediata pelo organismo, ele converte em gordura e reserva lá nos tecidos adiposos.
Então, tudo que a gente consumir que não for usado, se a gente consome em excesso e não precisa daquilo, ele vai reservar lá como fonte de energia, de gordura. Ali é uma fonte de energia para uma necessidade por vir. Então, a obesidade tem as questões hereditárias, tem os fatores hereditários também que influenciam. Então, algumas pessoas têm mais tendência de engordar do que outras, ok. Mas também tem a questão do consumo errado. Um consumo de alimentos ricos em calorias, ricos em gorduras saturadas e gorduras trans também. Que a gente vê que as gorduras trans são aquelas que são modificadas, que são gorduras líquidas e são modificadas no processo de produção em gorduras sólidas. São acrescentados carbonos, átomos de carbono, para que ela se solidifique. Então, esse tipo de gordura, pessoal, nosso organismo não consegue sintetizar. Que exemplo eu posso dar de gordura trans? A questão da margarina. A margarina, ela em forma natural, é uma gordura líquida. Aí o pessoal vai lá na fábrica e adiciona, de forma artificial, átomos de carbono a essa gordura líquida, esse óleo. Aí ele vai se solidificar. Contudo, gente, nosso organismo não reconhece esse tipo de gordura trans. Então, o que essa gordura trans faz? Ela fica, a gente nem consegue absorver ela e nem consegue colocar para fora. Aí ela fica lá só passeando nossas veias e artérias, só indo para lá e para cá. Com o tempo e com o consumo exagerado, essa gordura trans tende a ficar presa nas paredes das veias e artérias, como está mostrando aí na imagem. Tá vendo? Isso aqui é gordura presa na parede da veia ou da artéria. Com o passar do tempo, ela vai bloqueando a passagem da corrente sanguínea, o que a gente chama de aterosclerose. Essa aterosclerose pode fazer o quê? Fazer um aumento da pressão arterial, pode levar a um infarto, um AVC, que risco da obesidade, ataques cardíacos, aumento de pressão, diabetes também, aterosclerose, que é a questão da imagem, questão, o entupimento das artérias, problemas na coluna e nas articulações, por causa do peso, cálculos biliares, e por aí vai, né, gente? Só problema. A alimentação errada só traz problema. O controle do peso. E como é que a gente pode prevenir essas coisas? Além da questão do equilíbrio da alimentação, tem a atividade física, principalmente a atividade física de alto metabolismo, caminhada, é a que a gente chama de atividade aeróbica, uma caminhada, um jump, uma corrida, uma bike, que são atividades aeróbicas que estimulam a queima de gordura. Então, é uma prática regular de atividade física, ali pelo menos se a pessoa não tem tempo todos os dias, tem gente que não gosta, entende? Tem gente que não tem tempo. Então, ali, pelo menos umas 3 vezes na semana, é o ideal para o organismo ajudar o organismo a queimar esse excesso de gorduras ruins do nosso organismo. Professora, mas eu já sou magro. Mas aí, gente, você é magro na questão do biotipo, mas seu organismo continua acumulando e reservando essas gorduras lá. Então, tem pessoas que aparentam ser magras, mas é a que a gente chama de falso magro, né? São magras, mas a alimentação delas ali é muito ruim. Ela está numa situação de aterosclerose ali, corre risco de aumento de pressão arterial, devido a esse acúmulo de gordura que ela não está vendo, não está percebendo, que é uma doença silenciosa. Quando ela vem se manifestar, já está numa situação bem mais avançada. Então, mesmo pessoas magras, não precisa fazer uma atividade de alto impacto para emagrecer mais ainda. Faz uma caminhada ali de leve, só para poder seu organismo fazer essa queima dessa gordura ruim.
Tem outros procedimentos, né, que são os procedimentos cirúrgicos, com as cirurgias bariátricas, que elas são feitas lá em situações mais graves, que a pessoa não tem mais como, por reeducação alimentar e uma simples atividade física, controlar isso. Então, ela precisa fazer essas cirurgias são as cirurgias altamente invasivas, eles cortam o estômago da pessoa, a pessoa fica, eu conheço pessoas que fizeram, a pessoa fica com muito mal-estar, tende a ficar vomitando. Então, é uma situação que a gente, se pode evitar chegar a esse ponto, evita, porque as consequências são muito piores, né? E reeducação alimentar já resolve isso, tá, pessoal? Inserir, não é reeducar a alimentação, não é deixar de comer essas coisas guloseimas que a gente gosta de comer. É diminuir a quantidade e a frequência, e inserir esses outros alimentos que são fontes boas de gordura, são fontes boas de carboidratos, são fontes boas de sais minerais e vitaminas. Como a questão da manteiga e da margarina. Eu posso tirar a margarina e, no lugar dela, colocar a manteiga, que a manteiga é de origem animal, a gente consegue metabolizar melhor a manteiga, ela é fonte de vitamina D, porque ela é derivada do leite, certo? Fonte de cálcio, porque é derivada do leite também. Então, para ter, professor, manteiga não faz mal? Faz também. Em excesso, tudo faz mal. Mas, se for colocar na balança entre os dois, é preferível a manteiga. Isso é uma reeducação alimentar, trocar alguns alimentos que não fazem tão bem por outros que possam fazer. Ainda aqui um bracinho aqui a respeito da alimentação, tem as questões da conservação dos alimentos. A gente entra aqui em ciência e tecnologia. Uma das maneiras de proteger o alimento contra a proliferação de bactérias consiste em mantê-lo refrigerado. A gente faz a comida, né, coloca na geladeira, ou então alguns alimentos precisam manter refrigerado, porque isso diminui a velocidade da reprodução desses micro-organismos. Eles gostam de um calor, uma temperatura ambiente além dos 25 graus Celsius, é uma temperatura legal para eles se proliferar. Você diminui essa temperatura, diminui o metabolismo deles. Então, o tempo útil do alimento, ele aumenta. Outra técnica que o pessoal utiliza é ferver. Entre eles tem a pasteurização. Você já deve ter ouvido assim, a leite é pasteurizado, mas o que danado é pasteurizado? O processo de pasteurização, gente, é quando eu vou citar o leite aqui, mas tem outros alimentos que industrialmente, eles fazem esse processo. Pasteurizar é uma técnica em que eles aquecem o material, o leite, por exemplo, eles aquecem até a fervura, e depois, e logo imediatamente, eles refrigeram. Aí faz o que a gente chama de choque térmico. Primeiro o aquecimento mata, e depois a fervura termina de matar quem estava vivo. Então, eles fazem uma esterilização em relação às bactérias. Contudo, gente, nem todos os alimentos podem, os alimentos que a gente compra no mercado, podem passar por esse processo de pasteurização, porque eles podem perder. O aquecimento faz com que ele perca ou o valor nutritivo, ou o sabor, o aroma. Então, eles utilizam técnicas diferentes para conservar esse alimento. A pasteurização pode ser utilizada em alguns, por exemplo, o leite não perde o valor nutritivo dele com a pasteurização, mas tem outros alimentos que com o calor pode perder. Então, a gente vai, mais uma vez, se eu consumo um alimento que não tem valor nutritivo, então eu estou só comendo, estou só comendo, ali não estou realmente me alimentando. Então, para minimizar essa situação, eles utilizam outras técnicas, como a desidratação, que é fazer com que o alimento perca parte do excesso de água dele ali, vai ficar um alimento mais sequinho, então vai diminuir a velocidade de proliferação também de micro-organismos. Por exemplo, um alimento desidratado, fruta cristalizada, né?
vê que ela não é seca, ela é desidratada, ela tem uma quantidade menor de água. O salgamento, o pessoal faz, por exemplo, com a charque, né? E outros alimentos que eles fazem, principalmente carnes, eles costumam fazer o salgamento para o sal, ele também. O que é que o sal faz? Ele retira uma parte da água. Então, ele conserva também o alimento por um pouco mais de tempo. Aumenta a vida útil. A liofilização. Eu coloquei aqui em negrito, porque eu acho que pouca gente sabe o que é isso aí. Gente, isso é uma técnica, é o que eles utilizam para conservar o leite, para fazer o leite em pó e café solúvel. Você vai se perguntar como é que isso é feito. É um processo bem interessante, gente. Esse processo de liofilização, eles passam o alimento do estágio, a água do alimento do estágio sólido para o estado de vapor sem passar pelo estado líquido. Como é que eles fazem isso? Eu vou falar resumidamente só para vocês entenderem como é que eles fazem esse processo do café solúvel e do leite em pó. Eles primeiro, eles congelam esse alimento, o leite, eles vão lá, congelam o leite e colocam eles em uma câmara com uma pressão atmosférica diferenciada, uma pressão atmosférica bem baixa. A pressão atmosférica no nível do mar, ela é em torno de, se não me engano, 760 milímetros de mercúrio. Nessas câmaras, a pressão atmosférica chega a 0,5 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão atmosférica vai lá para baixo. Com a diminuição da pressão atmosférica, o ponto de vaporização, ele muda. Vocês veem isso em física, né? Que o ponto de fusão e ebulição é de acordo com a pressão atmosférica. Só que a pressão atmosférica não é a pressão normal do nível do mar. A pressão é outra, muito mais baixa, 0,5. Então, isso faz com que caia o ponto de vaporização. Então, depois de congelado, que a água vira cristais, eles colocam esse material, esse leite, dentro dessa câmara com essa pressão muito baixa, e os cristais de água que estão presentes no leite, eles vão passar para o estado gasoso imediatamente, sem passar pelo estado líquido. É o processo de sublimação, que a gente vê em física e em química também. Quando esse cristal de gelo, a água vira um cristal de gelo e passa do sólido para o vapor, vai restar somente lá o leite em pó ou o café. Então, ela ali retira a água sem precisar ferver, vamos dizer assim. Porque se ele fizesse esse processo, o café ia perder o aroma e não ia perder as propriedades dele. Tem também a defumação, que é quando eles colocam os alimentos, principalmente carne, né? Para receber a fumaça da queima de determinadas plantas. Não são todas as plantas, são as plantas específicas. Esse monóxido de carbono ali dessas plantas faz com que tanto ocorra uma desidratação como uma conservação do material, aumentando a vida útil dele também. Cuidados com os alimentos. O que é que a gente precisa ter de cuidado com eles? Vamos ver aqui. Não comprar produtos com embalagens amassadas, enferrujadas ou estufadas. O pessoal do segundo ano sabe que o pessoal do terceiro também, que já viram esse conteúdo, que não pode, gente, comprar embalagem amassada, estufada, enferrujada. Por quê? A gente sabe que lá dentro ela foi conservada, mas esse estufamento da lata pode indicar a proliferação de bactérias, que alguma bactéria conseguiu entrar ali, ou então ele está fora de validade, e às vezes está dentro da validade mesmo, ocorreu uma lesão na lata, um furo, uma bactéria entrou. E aquele estufamento representa justamente a atividade dela, porque quando as bactérias começam a se reproduzir, elas liberam carbono. Então, ocorre aquele estufamento da lata.
qual o problema comer esse alimento com a lata estufada? Você pode ficar adoecer de uma enfermidade, de uma doença bacteriana chamada botulismo. Então, a gente sabe que doenças bacterianas são sempre muito mais complicadas de serem tratadas. Então, enferrujado também pode significar que a lata não foi conservada adequadamente. Então, pessoal, não consome alimentos industrializados com defeito na embalagem, somente se for lata. Lavar bem frutas, verduras e legumes, isso evita um monte de problema, tá? Um monte de doença, toxoplasmose, verminose de modo geral, hepatites. Então, lavar as frutas e verduras é fundamental. Amebíase, giardias, então, um monte de doença você evita só lavando corretamente os alimentos, principalmente os que são consumidos crus. Carne, ovos e peixes cozidos são mais seguros do que crus, certo? Porque muitos, por exemplo, a teníase, a cisticercose no caso, ela é uma doença que ela é transmitida principalmente pelo consumo da carne de porco ou de boi mal cozida ou mal passada. Se você fornece calor devidamente a ponto de cozinhar ou assar corretamente a carne, vai matar os ovos lá da tênia, a cisticercose. Outros exemplos também a gente tem de carnes que são consumidas, que pode ser um vetor ali para transmitir uma doença, mas comendo bem passado, bem assada, né, bem cozida, evita. Por exemplo, ovos. A gente sabe que ovos crus podem provocar salmonela, pode ser transmissões de salmonela, que provocar muita dor de barriga, né, cólicas intestinais, vômitos. Guardar na geladeira os alimentos cozidos, para, como eu falei lá nos slides anteriores, que a refrigeração, ela diminui no caso, a atividade de micro-organismos, então você aumenta a vida útil do alimento. Não usar alimentos crus e cozidos no mesmo utensílio. Por exemplo, pessoal, você cortar uma carne e depois cortar um tomate em cima da mesma tábua com a mesma faca. Você pode fazer uma contaminação cruzada, certo? Você pode levar bactérias e contaminantes que estavam na carne, que vai ser cozida, que vai ser assada, e para um tomate que você vai consumir, ou um alface que você vai consumir cru. Então, você pode trazer bactérias e outros contaminantes de um alimento para outro. Então, o ideal é que você tenha uma tábua para carnes e outra tábua para cortar crus. Alimentos que você vai consumir cru. Lavar a mão, né? É importante, a gente sabe disso desde criancinha, desde moleque. Desnutrição. Como eu falei para vocês, a desnutrição não está relacionada à falta de comida. Está relacionada à falta de nutriente. Então, existem pessoas que podem estar obesas e desnutridas, porque ela tem demais um nutriente, que seria os lipídios, mas não tem outros nutrientes que... A gente não só precisa de lipídio para o funcionamento do nosso organismo, a gente precisa de muitos outros, precisa de sais minerais, ferro, cálcio, magnésio, fósforo, a gente precisa de vitamina A, vitaminas do complexo B, então a pessoa não está consumindo esses nutrientes, então ela está desnutrida para aquele tipo de alimento, para aquele tipo de nutriente. Causa da desnutrição pode ser uma má alimentação, mas também pode ser vermes intestinais, lombriga, tênia, eles costumam absorver esses nutrientes do nosso organismo, né, que eles são parasitas. Problemas na absorção de nutrientes, tem gente que não absorve corretamente, o intestino não funciona corretamente, não absorve esses nutrientes de forma adequada, aí a pessoa precisa fazer um acompanhamento médico para isso. Por exemplo, pessoas que tem gente que tem intolerância à lactose, ela não consegue fazer a quebra e a absorção da proteína do leite, então essa pessoa tem um problema de absorção para a lactose. É um exemplo, tá? Mas tem outros.
Falta de recursos para uma alimentação equilibrada, que é muito, infelizmente, é uma situação muito recorrente no nosso, não só no Brasil, né, no mundo. Às vezes a pessoa não tem condições de se alimentar de forma equilibrada. Por exemplo, você vai na feira, principalmente esses alimentos de frutas, verduras e legumes, muitos deles não duram mais do que uma semana, mesmo na geladeira. Aí você precisa estar toda semana comprando alimentos novos. Aí a pessoa às vezes não tem condições de estar toda semana repondo esses tipos de alimentos em casa. Mas na medida do possível, quem pode faz desse tipo de comportamento. E maus hábitos alimentares, como a gente já vem falando. Aqui só uma brecha. O leite materno para as crianças pequenas, né, até 6 meses de idade, é um alimento perfeito. Ele possui todos os nutrientes necessários para o bebê, tá? Então, a mãe se alimentando corretamente, ela passa todos esses nutrientes para o bebê, inclusive ajuda no sistema imunológico da criança. Já é comprovado que bebês que se alimentam de leite materno são mais saudáveis, adoecem menos do que aquelas que não mamam. Temos outras situações, né? Além da desnutrição, e quando a desnutrição é caracterizada pela falta de alguns nutrientes, a fome se caracteriza pela insuficiência de calorias. Ou seja, desnutrição é uma coisa e fome é outra. É quando a gente está precisando de calorias. Então, infelizmente, no Brasil, aqui a gente tem como se fosse uma feira livre, imagem de uma feira livre, com um monte de vegetais, legumes aí pelo chão. Infelizmente, é quase cultural, né? Alguns países dispersar alimentos. E o Brasil está no ranking dos 10, certo? O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam alimento. Esse desperdício parte disso, gente, tanto de feira livre como de mercado. O mercado, às vezes, prefere deixar a fruta apodrecer na prateleira e jogar no fora, do que colocar quando ela está perto ali do prazo de validade para doação. Então, isso faria diminuir esse desperdício. E fora de casa também, né? Que a gente compra mais do que vai consumir. A gente sabe mais ou menos o que é uma família. Uma família de 3 pessoas vai consumir uma determinada quantidade, enquanto uma de 8 vai consumir outra. Então, comprar o que realmente você acha que vai consumir, para evitar jogar fora. É isso, pessoal. A nossa aula de hoje trouxe aí algumas coisas que podem nos ajudar a repensar nossa alimentação e, entre elas, o principal, reeducação alimentar e uma atividade física para queimar esse excesso de gorduras e carboidratos ruins do nosso organismo. Uma boa tarde para vocês, um bom dia ou boa noite, a depender da turma. Tchau, pessoal.